Olá, vamos falar do Simples Nacional do anexo 2. Então, novamente, eu preciso saber se eu devo enquadrar a minha atividade no anexo 2 ou não. Então, o que vai acontecer aí? Olhei lá na Lei Complementar 123 e realmente é no anexo 2 que está a minha atividade. Ótimo! Como eu calculo o meu Simples Nacional no anexo 2? Lembrando aí que a apuração do Simples Nacional ela é mensal e ela acontecerá no site do Simples Nacional. Você não vai gerar uma guia avulsa de Simples Nacional para pagar. Você vai gerar no site do Simples Nacional uma guia do Simples Nacional que deverá ser paga ou pelo Internet Banking, ou nas lotéricas, na boca do caixa. Enfim, você vai gerar a guia do Simples Nacional no próprio sistema do site do Simples Nacional. Muito bem. Dito isso, qual é o anexo 2? Quais são as alíquotas e quais as atividades? Bom, no anexo 2 nós temos a indústria. Então, toda atividade econômica considerada como enquadrada como indústria, ela deverá estar no anexo 2. Muito bem. Quais são essas atividades? Dá uma olhadinha lá. Lei Complementar 123, que é a principal legislação do Simples Nacional. Muito bem. Esse anexo ele começa com uma alíquota de 4,5% e ele vai terminar em uma alíquota de 30% na última faixa. Então, empresas que têm um faturamento dos últimos 12 meses de até 180 mil têm uma alíquota de 4,5%. As demais, nós vamos ver que, como o anexo 1, vai aumentando progressivamente as alíquotas. Quem fatura mais acaba pagando uma alíquota maior de Simples Nacional. Até porque tem mais capacidade contributiva. Então, eu tenho aí 4,5%, 7,8%, 10%, 11,2%, 14,7% e 30%. Então, quem está na última faixa, 3.601 centavos até 4.800.000, paga 30% de Simples Nacional, ou pelo menos está na faixa de 30%, porque nós temos que calcular a alíquota efetiva do Simples Nacional. Lembrando aí que, como no anexo 1, eu tenho as deduções, os valores a serem descontados no momento de encontrar a minha alíquota efetiva. Então, eu preciso saber qual foi o faturamento dos últimos 12 meses para que eu saiba em qual faixa a minha empresa está. Lembrando, não é do último ano, é dos últimos 12 meses. Se eu estiver calculando o Simples Nacional de junho, eu tenho que pegar o faturamento de maio do ano anterior de junho do ano anterior a maio deste ano. Porque o ano corrente, é importante destacar isso, o mês em que você está calculando o Simples Nacional, aquele faturamento não conta. Então, se eu estou calculando o Simples Nacional de junho, o faturamento de junho não conta. Vai ser junho do ano anterior até maio do ano corrente. Então, vamos lá. Junho do ano anterior, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Completamos 12 meses. Então, é de junho a maio. Vou calcular julho. De julho a junho. Sempre os últimos 12 meses para saber em que faixa eu estou. Bom, dito isso, vamos saber o que compõe essa alíquota do Simples Nacional. Nós temos aí 5,5% de imposto de renda, 3,3% de contribuição social, 11,51% de COFINS, 2,49% de PIS, 37,5% de contribuição previdenciária patronal, 7,5% de IPI, porque é indústria, e ICMS 32%, porque a indústria também paga ICMS. Muito bem. Então, nós temos aí a nossa primeira faixa. A segunda faixa e a terceira tem, apesar, vamos voltar aqui, as alíquotas são diferentes, 4,5%, 7,8%, 10%, mas a proporção dos tributos são iguais. Então, você vai olhar aí, faixa 1, 2, 3 e 4, você tem aí, e 5, você tem proporções idênticas.
Então, 32% da alíquota vai para o ICMS, 7,5% da alíquota do Simples Nacional vai para o IPI, e assim por diante. Na última faixa, não. O que acontece aqui na última faixa? 8,5% de imposto de renda, 7,5% de contribuição social, 20,96% de COFINS, 4,54% de PIS, 23,5% de contribuição previdenciária patronal, 35% de IPI. Note que, igual ao anexo 1, o ICMS não está incluso na última faixa no anexo 2. Então, eu vou pagar, olha aqui, 30% de Simples Nacional sobre o meu faturamento, claro, encontrando a alíquota efetiva, e o ICMS à parte. Olha que problema. Será que vale a pena estar no Simples Nacional se eu for uma indústria e eu estiver na última faixa? Será que não é mais interessante eu estar no lucro presumido, no lucro real? Nós temos que pensar nisso, porque as pessoas, os gestores, eles querem estar sempre no Simples Nacional, mas precisa fazer uma conta. Não é porque o nome é Simples Nacional que ele é melhor. Cada caso é um caso. Então vamos ao cálculo do Simples Nacional? Olha só, eu tenho um faturamento aí de 780 em janeiro, um cancelamento de 30 e uma receita tributável de 750. Meu faturamento nos últimos 12 meses foi de 1.300.000. Então o que eu faço? 1.300.000, eu venho aqui, em qual faixa eu estou? 1.300.000 eu estou na faixa de 11,2. Muito bem. Sobre, então, 1.300.000, eu calculo 11,2 e deduzo 22,5. De onde surgiu esse 22,5? Está lá na tabela, não é um número mágico. Então, 11,20 sobre 1.300.000, 145,600, deduzo 22,500, tem um total aí de 123,100. Quer dizer que eu paguei numa média 123,100 de Simples Nacional. Este valor, sobre 1.300.000, eu tenho uma alíquota efetiva de 9,46. Preste atenção no seguinte, se você fosse olhar na tabela, você pagaria 11,20 de Simples Nacional. No entanto, a sua alíquota efetiva é de 9,46. Ou seja, quando você calcula a alíquota efetiva, você acaba com uma alíquota menor do que a da tabela, do anexo 2. Você vai pegar essa alíquota efetiva de 9,46, aplicar sobre 750.000, vai encontrar 70.950. Esse é o valor da sua guia de Simples Nacional a pagar. Então, eu tenho o faturamento do mês, eu verifico se há deduções a serem feitas e chego na minha receita tributável. Verifico qual é o faturamento dos últimos 12 meses e, através desse faturamento dos últimos 12 meses, em qual faixa do Simples Nacional eu estou. Pego a alíquota daquela faixa, aplico sobre o faturamento, deduzo o que está lá na tabela e encontro aí a média do Simples Nacional, que, sobre o faturamento dos últimos 12 meses, vai me indicar qual é a alíquota efetiva. Achei a alíquota efetiva, o que eu vou fazer? Aplicar sobre o meu faturamento, sobre a minha receita tributável do mês. E aí eu encontrei o Simples Nacional a pagar de janeiro. Ok? Então, se você vai fazer um planejamento estratégico, se você vai fazer uma formação de preço, se você vai fazer um planejamento tributário, se você vai olhar quanto vai sair do seu fluxo de caixa em fevereiro, porque você calcula a competência de janeiro quando termina o mês de janeiro e paga no mês seguinte, você precisa saber o cálculo do Simples Nacional. Isso vai ajudar muito na gestão da sua empresa. Mesmo que você pense, eu sou uma empresinha do Simples Nacional, é importante você saber quanto há de tributo sobre o seu faturamento. E principalmente, formar o seu preço corretamente. As empresas têm dificuldade em formar preço. Elas não colocam todos os custos e despesas corretamente. E aí elas acreditam que tem uma rentabilidade que, na verdade, não existem. Então, nós precisamos ter muita atenção nisso. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se ficou difícil o entendimento, veja esse vídeo quantas vezes forem necessárias para o seu entendimento. Tem alguma dúvida? Poste nos comentários e, à medida do possível, eu vou respondendo os comentários de vocês e esclarecendo as dúvidas de vocês. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Muito obrigada!
Tchau, tchau!